Eu sou John Preston e quero perguntar a você: o que você está disposto a fazer em prol da riqueza? Na busca por dinheiro, muitas pessoas cometem ações muito estúpidas e impensadas, e nem sequer pensam nas consequências. Eu sou um cara comum e obstinado. Sempre acreditei que poderia conseguir algo. Tenho uma esposa maravilhosa e um emprego que sempre nos rendeu dinheiro. Mas a certa altura tudo mudou. Enfrentei uma escolha difícil e poderia ter perdido absolutamente tudo, até minha vida. E quero compartilhar minha história. Sempre acreditei que as provações mais difíceis servem apenas para fortalecer o espírito. Essa história começou há muito tempo, quando eu ainda era estudante de uma faculdade de construção, sonhando em construir uma carreira que pudesse garantir o futuro da minha família. Minha esposa, Linda, com quem estávamos no primeiro ano de casamento, acabará de engravidar do nosso primeiro filho. Éramos jovens, cheios de esperança e com muito medo das mudanças que estavam por vir em nossas vidas. A crise econômica que então nos atingiu parecia um desafio intransponível. Meus pais fizeram todo o possível para ajudar, mas seus recursos eram limitados. Linda trabalhava como caixa em uma loja e seu salário era minúsculo, mas ela nunca reclamava. Seu sorriso e apoio foram meu refúgio naqueles dias, embora eu entendesse que só o otimismo não conseguiria superar todas essas dificuldades. Todos os dias eu ia às aulas e depois a um emprego de meio período, tentando ganhar algum dinheiro. À noite eu voltava para casa e Linda e eu partilhávamos nossas experiências e planos para o futuro. Apesar do cansaço, sempre encontrávamos tempo para sentar juntos, nos abraçar e sonhar como seria a nossa vida depois que eu terminasse meus estudos. Quando Robert nasceu, nossa vida mudou radicalmente. Cada momento ficou repleto de novas preocupações e alegrias. Linda tirou uma curta licença maternidade e depois voltou a trabalhar, enquanto eu continuava a estudar e trabalhar ao mesmo tempo, acreditando firmemente que a educação me ajudaria muito no futuro. Éramos uma equipe pronta para superar qualquer dificuldade pelo bem do nosso filho. Vários anos depois, nasceu Ruth, nosso segundo pacote de alegria. A essa altura éramos muito mais fortes e mais sábios. Finalmente me formei na faculdade e encontrei um emprego em uma jovem construtora. Iniciar minha carreira foi desafiador, mas estava determinado a provar minha competência. Linda também estava fazendo progressos. Ela se tornou consultora financeira e encontrou um novo emprego de que gostou. Apesar de não ter formação financeira, ela fez alguns cursos, aprendeu a entender números, e hoje planeja orçamento para seus clientes, ensina sobre investimentos e tudo mais. Aliás, ela também administra nosso orçamento familiar. Além de tudo isso, ela tinha um hobby. Ela começou a praticar esportes. Todas as noites ela corria 30 minutos pela rua, todas as manhãs fazia um treino de 15 minutos e ia à academia várias vezes por semana. Após o nascimento dos nossos filhos, ela ganhou bastante peso, o que a incomodava, embora eu sempre tentasse convencê-la de que ela estava apenas sendo dura consigo mesma. Porém, sua iniciativa de começar a malhar e os resultados que se seguiram me deixaram feliz porque ela se tornou incrivelmente atraente. Sua perseverança e desejo de ficar em forma me inspiraram. Passamos por muita coisa juntos e cada desafio só fortaleceu nosso relacionamento. Cada vez que voltava para casa, sabia que aquele era o meu lugar de força, com uma esposa e filhos amorosos. O que mais alguém poderia precisar para ser feliz? Depois de me formar na faculdade, comecei imediatamente a procurar emprego, o que foi bastante difícil, pois as grandes empresas estavam relutantes em contratar um jovem especialista. No entanto, tive a sorte de encontrar uma empresa iniciante e perceber que era uma grande oportunidade. Se a empresa conseguisse se manter de pé no futuro, minha família e eu teríamos estabilidade. Portanto, entendi que queria estar na origem do seu desenvolvimento. Meu trabalho na construtora começou de forma muito promissora. Rapidamente me integrei à equipe, encontrei pontos em comum com meus colegas e até consegui me destacar graças à minha perseverança e trabalho árduo. O Sr. Rosário, meu chefe, me promoveu diversas vezes e em 5 anos de trabalho, conseguimos atingir um nível respeitável. Naquela época, as coisas começaram a melhorar para Linda e para mim. Linda criava os filhos, enquanto eu ganhava dinheiro e sentia que estava no lugar certo. O Sr. Rosário foi meu professor e mentor. Ele era um homem maduro de 60 anos, muito sábio e divertido. Tudo ia bem, até que um dia ocorreram mudanças que derrubaram completamente a ordem habitual da nossa empresa. Naquele dia cheguei ao trabalho pela manhã como sempre, mas o clima no escritório estava tenso. Os sussurros dos colegas chegaram aos meus ouvidos antes mesmo de eu tirar o casaco. Novo chefe foram as palavras que ouvi em todos os cantos.
Nosso líder anterior, respeitado por todos por sua honestidade e abertura, foi substituído por seu filho, Brian Rosário. A primeira coisa que me impressionou em Brian foi sua autoconfiança e uma certa arrogância. Ele era jovem, enérgico e pareceu-me excessivamente autoconfiante. Em seu primeiro dia no novo cargo, ele reuniu todos os colaboradores e anunciou as próximas mudanças. Otimização e eficiência eram seus lemas. Mas por trás destas palavras havia algo mais significativo: demissões em massa. As semanas seguintes foram um verdadeiro teste para todos nós. Meus colegas, com quem fiz amizade, foram sendo demitidos um após o outro. A atmosfera no escritório ficou cada vez mais tensa. Vim trabalhar diariamente, sem saber se aquele dia seria o último. No entanto, apesar de todos os meus medos, Brian me manteve na companhia. Ele até me convidou para ir ao seu escritório e me disse que ficou impressionado com os resultados do meu trabalho. Essa conversa me animou um pouco, mas ainda senti alguma desconfiança em relação ao novo chefe. Seus métodos de gestão e abordagem aos negócios pareciam muito duros e implacáveis para mim. Entendi que para ele eram apenas negócios, mas para mim e muitos dos meus colegas era uma segunda família que vínhamos construindo há anos. Os dias foram passando e tentei me adaptar às novas realidades. Linda me apoiou, como sempre, dizendo que era apenas mais um desafio que superaríamos juntos. Tentei olhar para o futuro com otimismo, mas pelo menos fiquei aliviado por não ter sido demitido e permaneci em minha posição estável e lucrativa, o que significava que não poderia decepcionar minha família. Depois que a empresa passou por demissões em massa, houve um período de relativa calma. Brian Rosário, nosso novo chefe, decidiu organizar um evento corporativo para, como ele disse, unir a equipe e levantar o moral. Eu estava cético em relação a isso, mas devo admitir que estava curioso para ver o que aconteceria, considerando que era uma experiência nova. E pelo que eu sabia, o evento não incluiria apenas pessoas da nossa empresa, mas também de diversas outras, apresentando uma grande oportunidade de networking. Quando o convite chegou, decidi imediatamente trazer Linda junto. Ela sempre foi minha rocha e eu a queria ao meu lado naquela noite. Além disso, depois de todos os acontecimentos recentes, não faria mal nenhum para nós dois termos uma distração. Você virá ao evento comigo? Perguntei. Claro, faz muito tempo que não me arrumo bem, disse Linda e começou a escolher uma roupa. Raramente saíamos, então até fomos às compras um dia antes do evento para comprar um vestido novo para ela. Linda queria um vestido preto, curto, justo e com decote revelador, que parecesse bastante provocante. Mas aprovei a escolha de Linda. Queria que todos tivessem inveja de quão linda minha esposa é. O evento aconteceu em um dos melhores restaurantes da cidade. O lugar era elegantemente decorado e tudo parecia surpreendentemente refinado e caro. Notei Linda admirando o salão com alegria. Ver seu sorriso e o brilho em seus olhos foi uma grande alegria para mim. Sentimos-nos como se estivéssemos em algum evento importante. A noite começou bastante descontraída. Conversamos com colegas com quem tive a sorte de continuar trabalhando e seus companheiros. Foi bom ver as pessoas tentando esquecer as preocupações recentes e apenas aproveitar o momento. Então Brian apareceu. Ele veio nos cumprimentar. Eu o apresentei a Linda e seus olhares se encontraram. Algo naquele momento me deixou tenso, embora eu não soubesse dizer exatamente o que. Talvez tenha sido a maneira como ele olhou para ela, ou como ela reagiu à presença dele. Não sei. O resto da noite passou como um borrão. Eu via Brian e Linda conversando de vez em quando e cada vez isso me dava uma sensação estranha. Tentei me convencer de que era apenas uma conversa amigável, mas quanto mais conversavam, mais evidente se tornava o interesse mútuo. Linda se distanciou de mim e conversou com Brian, me ignorando, e eu não pude dizer nada porque Brian era meu empregador e eu não queria estragar nosso relacionamento. De qualquer forma, eu confiava em Linda e acreditava que ela não destruiria o que construímos juntos por tanto tempo. Voltamos para casa tarde da noite. Linda parecia satisfeita. Ela falou sobre a noite com entusiasmo, mencionando especialmente Brian. Como eu tive sorte de ter um chefe assim e que precisávamos estabelecer um relacionamento próximo com ele, pois isso abriria novas oportunidades. Tentei ouvir e responder, mas no fundo me senti desconfortável. De qualquer forma, não havia nada de errado. Linda era uma garota inteligente, boa em finanças e já havia ajudado mais de 40 clientes com seus orçamentos. Uma semana depois do evento, recebi um bônus, sem entender por que Brian simplesmente me emitiu um cheque pelo bom serviço prestado. Cuide da sua esposa, ela é um amor, disse Brian, e não gostei do tom dele, mas o dinheiro que ele nos deu era muito necessário.
Seguindo o conselho de Brian, gastei parte do bônus com Linda. Compramos roupas novas para ela e ela fez um procedimento cosmético caro, e no geral todos ficaram muito felizes, o que me agradou muito. Apesar de todas as minhas dúvidas e preocupações em relação a Brian, a vida continuou normalmente. Meus dias eram repletos de trabalho, noites familiares e raros, mas preciosos, momentos de solidão com Linda. Tudo mudou certa manhã, quando Brian me convidou para ir ao seu escritório. Eu esperava outra tarefa ou talvez uma discussão de projetos, mas a oferta que ele fez me pegou de surpresa. John, você se mostrou um dos nossos melhores funcionários nos últimos meses, começou ele, sorrindo com seu sorriso confiante. Acho que você merece uma pausa. Que tal passar o fim de semana na minha casa de campo na Itália? Seria uma ótima oportunidade para fugir do trabalho e relaxar um pouco. Fiquei atordoado. Primeiro, porque Brian nunca tinha feito ofertas desse tipo antes e segundo, porque a ideia de passar o fim de semana com meu chefe em outro país me parecia uma loucura. No entanto, não pude negar que a oferta era generosa e parecia rude recusar. Isso é muito generoso da sua parte, Brian. Definitivamente discutirei isso com Linda, e se ela me deixar ir, ficarei feliz em ir. Quem mais irá? Eu respondi, tentando esconder minha perplexidade. Ótimo. Você será o único da nossa empresa porque realmente é o melhor funcionário. E John, estou convidando não apenas você, mas também Linda. Acho que ela também vai gostar. Suas palavras soaram inocentes, mas algo em seu tom me deixou desconfiado. No entanto, decidi não tirar conclusões precipitadas. Eu não entendo. Quem mais estará lá, além de mim, minha esposa e você? Perguntei. Lá estarão meus amigos e grandes empresários, respondeu ele, e fiquei completamente chocado. Percebi que a oportunidade de interagir com verdadeiros empresários na Itália era incrível para mim, então agradeci a Brian pela oferta e voltei a trabalhar. Naquela mesma noite contei a Linda sobre a oferta de Brian. Ela ficou surpresa, mas a ideia de um fim de semana longe da agitação da cidade parecia atraente para ela. Poderia ser interessante, disse ela com um sorriso. Por que não? Ambos precisamos de uma pausa e pode ser uma boa oportunidade para sair da rotina diária. Onde vamos deixar as crianças? Perguntei a Linda, como se ela tivesse esquecido completamente que temos filhos. E seus pais? Ela perguntou e no dia seguinte entrei em contato com meus pais que concordaram em cuidar das crianças. Foi isso que decidimos. Informei Brian que concordamos e ele parecia genuinamente feliz com isso. Tivemos 3 semanas para todos os preparativos para deixar os documentos prontos e, aliás, não gastamos um único dólar, pois Brian pagou o táxi para o aeroporto e as passagens de avião. Acontece que Brian havia organizado um jato particular, que chegou ao nosso aeroporto, e de lá partimos para a Itália. Para Linda e eu foi nosso primeiro voo e ainda por cima em um jato particular, foi algo incrível. No avião, em vez de Linda e eu, estavam outras 8 pessoas, incluindo Brian e sua namorada Donna, além do empresário Edward O'Connell, dono de sua própria fábrica de velas na China, e seu companheiro. Mark Moyer tinha sua própria agência de consultoria, entre outras. Era muito estranho estar em tal ambiente, sendo apenas um funcionário regular de uma empresa. Foi muito estranho, mas para minha surpresa, o clima se normalizou rapidamente quando a comissária trouxe o uísque e todos começaram a beber. O álcool rapidamente aproximou todos. Não percebemos como pousamos no aeroporto de Albenga. Saímos do avião e fomos recebidos por 2 SUVs, nos quais dirigimos por cerca de 3 horas até chegarmos a uma vila de verdade. Chegar à casa de campo de Brian foi uma verdadeira revelação. Localizada às margens do rio, em meio a florestas exuberantes, a casa parecia algo saído de uma pintura, espaçosa, isolada, com uma combinação perfeita de luxo e conforto caseiro. Começamos a preparar, os homens cozinhavam a carne, as senhoras faziam os salgadinhos e Linda e eu fomos explorar a casa. Entramos em nosso quarto no 3º andar e ficamos simplesmente impressionados com o quão espaçoso ele era. Este quarto é como se fosse todo o nosso andar em casa, brincou Linda. Exatamente, respondi. Linda começou a se trocar, colocou seu vestido novo que era curto e ficou simplesmente deslumbrante. Nos beijamos e fomos nos juntar aos outros. Lá, a música tocava alto e copos de uísque caro eram servidos. Foi uma verdadeira festa de milionário. Reunindo-se em torno de uma grande mesa, Linda sentou-se propositalmente ao lado de Brian, e eu me senti um tanto excluído. Donna, que foi apresentada como namorada de Brian, também sentou-se ao lado dele, mas do outro lado. Eu estava sentado em frente a eles,
ao lado de outros homens e de suas namoradas. Durante toda a noite todos conversaram e brincaram. Também tentei entrar na conversa, mas parecia que ninguém estava me ouvindo. No entanto, à medida que a noite se transformou em noite, a atmosfera tornou-se mais relaxada e notei que a interação entre Linda e Brian tornou-se mais aberta e sedutora. Algo na interação deles desencadeou em mim uma sensação desagradável de ansiedade, mas tentei afastar esses pensamentos, lembrando-me de que estávamos aqui para relaxar e desfrutar da companhia. Acidentalmente deixei cair uma colher e me inclinei para pegá-la. Ela havia caído inconvenientemente embaixo da mesa e, para minha consternação, vi a mão de Brian tocando a perna de Linda, chegando quase por baixo de sua saia. A mão direita de Linda também tocava Brian, só que ela tocava outra parte dele, pode-se dizer a terceira perna. Levantei-me e fingi não ter notado nada, mas parecia que Brian e Linda não se importavam se eu os tinha visto ou não. O mais surpreendente foi que Donna não disse nada, embora ela devesse ter visto tudo claramente do seu ângulo, enquanto do meu não era visível. Porém, não disse nada nem expressei qualquer indignação, simplesmente continuei a comer. Mais tarde, quando os convidados começaram a se retirar para seus quartos, Linda e eu subimos para o nosso, localizado no segundo andar, com vista para o rio. Adormecendo, tentei não pensar no dia que nos esperava amanhã e em como o relacionamento entre Linda e Brian se desenvolveria nesse ambiente. Eu poderia esperar qualquer coisa, menos isso. Antes de dormir, Linda me contou o quanto gostava daqui e o quanto sentia falta daqui. Eu silenciosamente a apoiei. De madrugada resolvi dar um passeio para organizar meus pensamentos, acordando mais cedo que todos. O ar fresco da manhã e o silêncio da floresta me ajudaram a me acalmar um pouco, mas quando voltei encontrei Linda e Brian tomando café da manhã juntos no terraço, conversando profundamente. Algo na interação deles desencadeou uma onda repentina de ciúme e raiva em mim. Eles me notaram e me cumprimentaram, mas não consegui responder da maneira habitual. Eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos. A propósito, amigo, estamos todos indo para a piscina agora. Venha se juntar a nós, Brian disse como se nada tivesse acontecido. Fui me trocar, mas primeiro tomei um banho de contraste para tentar recuperar o juízo. Quando cheguei à piscina todos estavam reunidos e relaxando. Vi minha esposa Linda de biquíni preto se divertindo sentada nos ombros de Brian, e eles pareciam não prestar atenção em mim. Sentei-me em uma espreguiçadeira e apenas observei tudo. Eu vi alguns caras cheirando alguma coisa em uma mesa perto da piscina enquanto as garotas próximas a eles riam. Parecia que eu tinha entrado em um circo. Eu vi Brian e Linda chapinhando na piscina e a certa altura eles se beijaram, claramente visto por Donna, que deveria ser namorada de Brian, mas ela parecia não se importar nem um pouco. Não sei porquê, mas tive medo de fazer qualquer coisa. Percebi que estava em um país estrangeiro, com pessoas desconhecidas, e que tudo poderia acontecer, principalmente porque seria fácil ser morto sem que ninguém me encontrasse. Então fiquei ali sentado, sem saber o que fazer. O dia passou em uma névoa estranha. Tentei participar das atividades em grupo, mas meus pensamentos estavam em outro lugar. Observei Linda e Brian, notando cada olhar, cada sorriso, cada beijo, cada toque, e eles agiram como se isso fosse normal. Parecia que eu estava simplesmente vendendo minha esposa. E embora parecesse assim, eu estava curioso para saber o que aconteceria se eu começasse a protestar, mas não queria testar. À noite, depois do jantar, Linda disse que queria conversar comigo. Caminhamos até a margem do rio, onde ninguém podia nos ouvir. Eu me preparei para o pior, meu coração batendo forte em antecipação a uma conversa desagradável. Mas Linda começou com desculpas. Ela disse que não queria me preocupar com sua interação com Brian. Ela explicou que eram apenas ações e comunicações inocentes, e ela não percebeu como isso poderia me afetar. Você entende que estamos apenas relaxando. Eu ainda te amo, só não fique triste, ela disse. E quase acreditei nela. Mas então percebi que era um absurdo completo, mas balancei a cabeça em compreensão, mostrando que não estava com ciúmes. Ela me beijou e voltamos para dentro. Todo mundo já estava embriagado e não só por causa do álcool, e Linda participava de tudo isso. Quando voltamos, ela imediatamente pulou nos braços de Brian e eles se beijaram apaixonadamente, enquanto eu ficava sentado em silêncio no sofá. Parecia um sonho, não sei por que fiquei ali sentado sem fazer nada. Mais tarde, todos se dispersaram para seus quartos, e Linda e eu estávamos nos preparando para dormir quando ela disse: "Tenho algumas coisas para fazer, estarei de volta em algumas horas, então vá dormir sem mim."
Ela disse isso tão casualmente que quando percebi o que ela queria dizer, ela já havia saído da sala e eu fiquei completamente sozinho. Fiquei ali deitado por cerca de 15 minutos e decidi sair do quarto e caminhar pelo corredor até o quarto de Brian. Do quarto dele ouvi os gemidos altos de Linda, percebendo que não aguentava mais. Voltei para o meu quarto e tirei todos os documentos de Linda da bolsa dela e coloquei na minha. Deitei na cama e esperei. 2 horas depois, Linda voltou ao quarto e desabou na cama. Até consegui assistir a um filme nesse período. Poucos minutos depois, levantei-me da cama e juntei meus pertences. Entrei no quarto de Brian e o vi dormindo sozinho na cama. Comecei a vasculhar seus pertences e encontrei seu passaporte, cartões bancários e telefone e coloquei tudo em minhas malas, os mesmos itens que encontrei com Donna, que se passou por namorada de Brian. Percorri todas as salas pegando documentos, cartões e telefones de todos e coloquei tudo em uma sacola. Como todos tinham bebido o dia todo e mais, todos dormiam como bebês, então definitivamente não incomodei ninguém. Desci para a sala e vi Donna dormindo no sofá, o que me divertiu. Saí cuidadosamente pelo pátio e fui até os SUVs em que havíamos chegado. Cortei todos os 4 pneus de um SUV com uma faca, removi a bateria e também o danifiquei para ter certeza de que estava fora de serviço. Liguei outro SUV e me afastei cuidadosamente da vila. Fiquei com medo, minhas mãos tremiam, mas entendi que não deveria suportar tudo isso. A vila estava localizada em uma área sem recepção de celular, então tive que dirigir por 1 hora em estradas sinuosas até finalmente conseguir sinal. Online, encontrei o aeroporto mais próximo e reservei um voo para os Estados Unidos. No caminho, parei e joguei uma sacola com todos os itens pessoais que havia roubado dos empresários adormecidos e de minha esposa no corpo d'água mais próximo, exceto o telefone de Brian, que guardei, mas retirei o cartão sim. Uma vez no avião relaxei, tendo pelo menos alguns dias para realizar o impossível e escapar. Eu entendi que poderia ser morto, mas não me importei mais. Eu queria que a justiça prevalecesse. Ao chegar em casa, passei uma manhã sem dormir, repassando na cabeça vários planos de vingança. Eu sabia o que queria que ele, meu chefe, sentisse a mesma dor e humilhação que eu havia experimentado. Mas também entendi que minha vingança tinha que ser fria e calculada. Eu não queria agir de acordo com a emoção e fazer algo de que me arrependeria mais tarde. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Minha vingança teria como objetivo destruir a empresa de Brian, sua fonte de orgulho e renda. Eu sabia que não seria fácil, pois anos de trabalho na empresa dele me mostraram como seu sistema de informação estava bem protegido. Mas eu também conhecia seus pontos fracos. Afinal, eu fui um dos que trabalhou em alguns desses sistemas e estava lá desde o início. Meu plano era usar meu conhecimento e o acesso que ainda tinha para introduzir um vírus no sistema que aos poucos começaria a destruir os dados necessários ao funcionamento da empresa. Eu sabia que isso levaria a perdas financeiras e possivelmente ao fechamento da empresa se Brian não conseguisse resolver o problema a tempo. Eu também queria criar um vazamento de dados para causar problemas significativos para Brian com seus parceiros e aqueles que usam os serviços da empresa. Naquele dia, cheguei ao escritório, conversei com alguns amigos e compartilhei minha história com eles. Estes foram Ronald e Kevin, que tomaram a iniciativa e concordaram em destruir a empresa e, em troca, prometi-lhes um pagamento substancial. Embora eu não tivesse descoberto como pagá-los para que não precisassem mais trabalhar. A primeira tarefa foi desbloquear o telefone de Brian, o que acabou sendo fácil. À noite, Ronald e Kevin conseguiram contornar a biometria e quebrar as senhas. Tive acesso a quase todas as informações de Brian e de sua vida. Além disso, acessei suas contas bancárias que, para minha surpresa, não estavam bloqueadas. Havia um total de cerca de $1,5 milhão em suas contas. Dividi essa quantia em 40 pequenas partes e comprei criptomoeda para tornar impossível rastrear para onde foi o dinheiro no futuro. Além disso, consegui arrombar o cofre do escritório de Brian, que continha todos os papéis e contratos valiosos. Aprendi a senha do cofre nas anotações do telefone de Brian. Contudo, obter acesso ao computador pessoal de Brian era problemático, então esperei que Ronald e Kevin terminassem de desenvolver um vírus. De manhã, encontrei-me com minha pequena equipe de pessoas com ideias semelhantes. Nos reunimos em um lugar isolado para discutir nosso plano e distribuir novamente os rolos. Cada um de nós sabia o que tinha que fazer. Apesar da excitação que senti, vi determinação nos olhos dos meus companheiros, o que me deu forças.
O primeiro passo foi penetrar no sistema de informação da empresa através de vulnerabilidades que havíamos identificado anteriormente. Um dos meus colegas, Will, com profundo conhecimento em segurança cibernética, assumiu esta tarefa. Enquanto ele trabalhava para penetrar no sistema, o restante de nós se preparava para os próximos passos, que incluíam a divulgação de informações sobre as práticas comerciais antiéticas de Brian e o vazamento de documentos financeiros comprometedores. Esses documentos confirmaram que Brian vinha sonegando impostos em grande escala e também estava envolvido em corrupção. Quando acessamos as informações necessárias, começou a etapa mais arriscada do nosso plano. Recorremos a diversas plataformas e contactos nos meios de comunicação social para garantir a máxima divulgação dos dados recolhidos. Minha mão não tremeu quando apertei o botão enviar o primeiro pacote de documentos. Naquele momento senti um estranho alívio misturado com ansiedade em relação ao futuro. Também acessamos todas as finanças da empresa e transferimos esses fundos para contas offshore para saques futuros, totalizando cerca de 30 milhões de dólares. As horas e dias seguintes tornaram-se um tempo de espera. A notícia do escândalo na empresa de Brian começou a se espalhar a uma velocidade incrível. Vimos como a reputação da empresa começou a desmoronar e os seus indicadores financeiros pioraram. Prever todas as consequências dos nossos atos foi difícil, mas conseguimos o que queríamos. Brian agora sabia que suas ações não ficariam impunes. Alguns dias depois, vi uma reportagem sobre Brian e seus amigos sendo detidos quando saíam de um jato particular no aeroporto e respirei aliviado. Ele foi acusado de manipulações financeiras ilegais, evasão fiscal, divulgação de segredos comerciais e vazamento de todos os dados da empresa. Como a empresa pertencia a Brian, ele assumiria a responsabilidade. Descobri que minha esposa Linda estava na delegacia, então fui até lá. Peguei ela e voltamos para casa. E fomos para casa. Brian estava na prisão, aguardando seu julgamento enquanto a investigação estava em andamento e como resultado da investigação, alguns meses depois ele foi condenado a 18 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, assassinos de verdade começaram a caçar Brian porque ele havia atraído dezenas de grandes investidores. Ele estava realmente em uma situação terrível. Quanto a Linda e eu, junto com nossos filhos, nos mudamos para outro estado e mudamos nossos nomes para nos escondermos dos amigos de Brian. Sentados na varanda da nossa vila, Linda e eu iniciamos uma conversa. Não foi brilhante o que eu inventei, querido? Eu disse. Você é um verdadeiro gênio. Nunca duvidei de você, disse ela. Lembra como eu disse na faculdade que nos tornaríamos milionários? Bem, eu mantive minha promessa, eu disse. Formamos uma grande equipe, disse Linda. Ficamos ali tomando coquetéis e felizes porque nosso plano funcionou. Agora poderíamos viver sem trabalhar pelo resto da vida e eu poderia sacar centenas de milhares de dólares todos os meses.